A paz, dando continuidade no 4.4, a teoria pragmática. Existe ainda uma quarta teoria da verdade que se distingue das anteriores porque define o conhecimento verdadeiro por um critério que não é teórico e sim prático. Trata-se da teoria pragmática, para a qual o conhecimento é verdadeiro por seus resultados e suas aplicações práticas, sendo verificada pela experimentação e experiência. Então, o conhecimento vem através da experimentação e experiência. São pessoas que gostam das coisas práticas. Ela não gosta de muita teoria. Existem várias tipologias da personalidade pelo Jung, já define alguns tipos de pessoas, justamente que isso. Tem pessoas que gostam muito da parte teórica, da muita teoria, da muita leitura, e tem outros que já vão direto para a prática, tá? Tem essa necessidade de se provar, não ficar simplesmente na teoria. Então ele gosta disso. Então a teoria pragmática é isso, é experimentação e provar, se provar na prática. Não adianta só ficar nas ideias, no conceito de ideias, que você não fica só aqui e não vem para a prática, tá? Essa é uma corrente da teoria. Outras correntes filosóficas contemporâneas. Entre as correntes filosóficas encontradas na sociedade contemporânea estão o humanismo e as ideias da renascença, o idealismo, o materialismo e o positivismo, que veremos nos próximos parágrafos, tá? Humanismo e as ideias da renascença. O que foi este movimento? Este movimento deu algumas contribuições para a filosofia contemporânea, tais como redescobrir os valores da razão e do sentimento humano, que é aquilo que eu falo, que é o que é a razão, que é a fagulha dos céus, é a fagulha divina, é aquilo que faz com que grandes homens façam grandes composições, grandes ideias, aquela razão que não está satisfeito com as respostas que lhes são dadas, aquela inquietação, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então que aí essa razão fica nesse tocante. E o sentimento humano. Produziu também a independência dos poderes constituídos entre Papa e Imperador. Chegou um período da história que a igreja romana ela era mais rica do que o próprio Estado. O poder que tinha o Papa na época, então houve que até então eles andavam lado a lado. Então houve essa ruptura entre igreja e Estado, que isso foi saudável, muito, tá? Então, houve, por causa essas ideias filosóficas, não, igreja e Estado tem que andar, não pode, não é uma briga, mas tem que andar paralelo. Todas as vezes que igreja e Estado se misturou, nós tivemos um problema. Nós tivemos com Constantinopla, quando Constantino reconheceu a igreja protestante ou a igreja cristã como a igreja do Estado. E aí houve uma mescla, houve uma mistura, e aí houve todo um problema seríssimo. A igreja ela anda paralelo. Então, o humanismo, a filosofia, ela rompeu. Houve essa independência de poderes. E nós temos também a valorização da ciência experimental e empírica, tá? Então, e todo conhecimento, ela querendo ou não querendo, a igreja romana ela tem um poder até nos dias de hoje muito forte. Nós temos a igreja, a PUC, a USP, olha que é sobre igreja, faculdades católicas, ou seja, então até de cátedra vem de cadeira, né? Nós temos muitos cientistas, muitos, né? Mas ainda houve uma independência com dependência ainda, porque são grandes instituições de ensino fantástica. A ênfase no conceito do imanentismo. Embora eu vou voltar um pouquinho no humanismo, nós temos a renascença, quando ela renasce, quando a igreja parou, acho que a gente costuma falar que passou no período das trevas, né? Foi um período que a igreja passou ela passou nos bastidores, né? E depois ela ressurge. Então a renascença foi o renascer. Normalmente foi na França, tá? Que surgiu esse movimento da renascença, tá? Do humanismo, como eu gosto da palavra humanos, vem de humus, vem de terra, vem de adubo, né? Eu gosto
da música do padre Fábio de Mello, que fala: sou humano demais para entender, sou humano demais para compreender. Aqueles que o Senhor escolhesse, geralmente ao seu lado, eu não queria do meu lado. Ou seja, as pessoas que Jesus escolhe para estar ao lado, normalmente são as pessoas mais pecadoras, mais que a sociedade as repudia. E eu, quando fala aí, o padre fala: sou humano demais para entender, eu sou humus, eu sou terra, eu sou adubo, eu não consigo entender, como muitas pessoas hoje não conseguem entender como é que Jesus escolhe essas pessoas para estarem ao lado dele. E glórias a Deus por isso, porque não somos nós que escolhemos, mas é Jesus que nos escolheu, e louvado seja o nome dele, porque é ele que nos escolhe. Então, se as pessoas falam assim: eu não quero andar com fulano, então você não vai andar com Jesus, porque Jesus escolhe os maiores pecadores para estar ao lado dele, para estar com ele, porque Jesus perdoa o mais vil pecador. E todos nós, irmão, todos nós somos pecadores. Todos nós, dependendo do eu não matei, não roubei, mas somos pecadores. Nós temos a cédula do pecado em nós. Nós temos a potencialidade para fazer as piores barbaridades. E a pior barbaridade é essa, de eu não querer do meu lado, que ande do meu lado as pessoas que Jesus escolheu. Eu não estou para julgar as pessoas que Jesus escolheu. Por isso que eu faço capelania prisional. Eu não estou lá para julgar, eu não estou lá para saber da história deles, eu estou lá para pregar que Jesus transforma vida. Então esse humanismo é de entender que nós somos humanos, nós somos humanos. Desculpa, vou pegar agora um adendo. Quando eu vejo as estatísticas das mortes no mundo e no nosso país, as pessoas não estão tendo um privilégio, somente 10 pessoas da família, e muitas vezes agora recentemente não foi nem um padre, não foi um pastor, não estão fazendo o culto fúnebre das pessoas. As pessoas não estão tendo nem o direito que os gregos antigos falavam, nascer, crescer, morrer com dignidade e honra. As pessoas não estão tendo nem a honra de poder sepultarem os seus mortos com dignidade e ter o processo do rito funeral da maneira mais digna. Eu entendo da pandemia, eu entendo disso, mas também eu entendo que a pessoa necessita, nós seres humanos necessitamos do rito, o rito fúnebre, assim como nós temos o rito do nascimento, o rito do casamento, o rito religioso, nós temos também o rito fúnebre, e as pessoas necessitam para poder fechar esse ciclo e as pessoas partirem para a eternidade com um pico de dignidade. Os que ficaram aqui ter esse processo, tá? Então essa palavra humanos vem desse humus, de terra, de adubo. Nós temos que ter essa sensibilidade dessa terra do nosso coração para brotar as mais belas coisas. Que Deus possa continuar nos abençoando. E nós temos também o outro ponto, a ênfase no conceito do imanentismo, ou seja, imanente, né? Sistema que sustenta que a causa do universo é intrínseca ao próprio universo. A transcendência coloca a causa do universo em algo que está fora dele. A palavra transcendência dá a entender que Deus está totalmente fora da matéria e das células dos seres, embora sendo a causa de sua existência. Há uma separação total entre a criatura e o Criador, e a sua transcendência impede qualquer contaminação deste com a matéria. No conceito de imanência, Deus está no mundo, nas matérias, este mundo é Deus. Ou ainda, nós mesmos somos Deus. Tá? Então essa é uma crença, essa é uma da teoria da filosofia, e muitos intelectuais têm caído, nós somos Deus. Até alguns compositores famosos no Brasil, da música popular brasileira, caminham por esse caminho aqui. Não, mas nós entendemos muito bem que Deus não nos jogou aqui neste planeta Terra e nos abandonou. Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados a Deus, segundo o seu decreto. Tá? Então todas as coisas estão nuas e patentes diante do nosso Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. O meu filho gosta muito do C.S. Lewis, e ele fala transpessoal. O que é essa palavra transpessoal? Que transcende a nossa pessoa. E numa das palestras, C.S. Lewis na Inglaterra,
eles britânicos são poucos de externar o seu sentimento de chorar. E quando ele falou dessa transpessoal, o que é essa transpessoal? Quando você sente a presença do Deus eterno de uma maneira ímpar, singular, extraordinária, ou seja, que toca a nossa essência. O C.S. Lewis, ele saiu do púlpito onde, quando ele falava sobre esse Deus grande, esse Deus maravilhoso que sustenta o universo na palma da sua mão. Ou seja, quando ele falava desse Deus grande, desse transpessoal, ele tocou Deus, é como se sentisse o toque de Deus. Ele saiu do púlpito, foi para um canto, chorou, e depois ele retornou. Imagina você sair do púlpito, deixou o púlpito vazio. Ou seja, mas porque foi algo emocionante ao toque. Estudarmos filosoficamente como nós estamos estudando esse Deus que transcende o nosso conhecimento. É um Deus tão grande. Tem uma letra da música da Ilane de Jesus: braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Ou seja, o universo é o arquivo da sua memória. Ou seja, é um Deus que chama todas as coisas. Não dá para... É um Deus grande, irmão. Só a filosofia, ela ilumina o nosso pensamento de um Deus tão grande e nós tão pequeno. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Amém.